Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Manhã com você no divã, comigo, Aloysio Silva. Olha, estou tentando aqui ajustar a aparelhagem aqui, digamos assim, né? Chamar de aparelhagem, que é exatamente o carregador para não cortar no meio, né? Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de aceitar o outro, né? De conviver com os defeitos do outro na relação. É sempre um prazer, né, estar aqui conversando com você no meu divã. Então, por que eu tenho dificuldade de aceitar os defeitos do outro na relação? Esse processo, segundo Sigmund Freud, parte primeiro do processo do complexo narcísico. O que é o complexo narcísico? Acho que você que está me assistindo sabe da história de Narciso, da mitologia grega. Conta a mitologia que Narciso era um jovem muito belo, muito bonito. E, por ser muito bonito, uma jovem ninfa, as ninfas eram as belas jovens do Olimpo, uma jovem ninfa chamada Eco se apaixonou por Narciso. E ao se apaixonar por Narciso, Narciso então não percebia a presença da Eco, não se interessava pela Eco. E passado um tempo, a Eco então se sentiu rejeitada. E rejeitada pelo grande amor da sua vida, Eco então morreu de desgosto, morreu de tristeza, morreu de rejeição. As outras ninfas, sabendo do fato, procuraram então Zeus, o pai dos deuses, para se queixar de Narciso, para se queixar do desprezo de Narciso com relação a Eco. E Zeus então, coagido pelas ninfas, que eram muitas, imagina um monte de mulher te exigindo ação, então, pressionado pelas ninfas, Zeus então vai punir Narciso da seguinte maneira: ele pede a Narciso que vá a um lago e traga para ele um jarro de água, né? E ao procurar o lago mais límpido de Olimpo, Narciso, ao tentar mergulhar o jarro no lago, ele vê no lago a sua própria imagem espelhada e se apaixona então pela imagem. Uma versão diz que mergulha no lago e aí acaba sendo sugado pelo lago e morre. Outra versão diz que Narciso morre hipnotizado pela imagem que ele vê no lago. Ou seja, ele se apaixona pela própria imagem. Então nós somos narcisistas. Nós queremos forjar as pessoas para que sejam a nossa imagem. Isso é complexo narcísico. Eu olho para você, eu não vejo você, eu me vejo em você. É como se você fosse o meu espelho. É o chamado espelhamento. E aí aquelas coisas que você faz que eu não gosto, eu então vou rejeitar, vou me incomodar. Daí a dificuldade de relacionamento a dois. Então a namorada, quando ela olha para o companheiro, ela não vê o namorado, ela vê ela mesma espelhada, ela mesma de calças. O homem, quando olha para a namorada, ele não vê a namorada, não vê a esposa, ele vê ele mesmo de saias. Então vamos dar um exemplo. Às vezes a jovem fala assim: ele deveria me escutar mais. Ela está dizendo, se fosse eu, se você perguntar para ela, você escuta ele? Ela vai dizer, com certeza. Então, na verdade, ela não quer um companheiro. Ela quer alguém que seja ela mesma na versão masculina. O homem vai dizer, a minha esposa podia gostar de futebol, podia torcer por mim.
Quer dizer, na verdade, ele não quer uma mulher. Ele quer ele mesmo, de saia. Uma versão feminina dele. Então isso vai dificultar. Então é muito importante, quando a gente tiver dificuldade em aceitar o defeito do outro, defeito é o que a gente diz que é defeito. As características do outro, pode ser que a gente esteja olhando para o outro, querendo que o outro seja nós mesmos. E aí não é possível. Porque o outro é o outro. E é exatamente pela diferença que ele tem de nós é que nos atraiu. É que a gente se sentiu atraído. Se eu encontrar alguém que seja um Aloísio de saias, vai ficar super sem graça. Porque eu vou o tempo todo ficar previsível. A outra pessoa vai prever cada atitude minha. Bom, o fato é que, por exemplo, eu tenho 26 anos de casado. Cada dia minha esposa me surpreende, porque eu não a conheço. Eu conheço um pouco eu mesmo. Agora ela eu não a conheço. Então, esse é o que a gente chama de espelhamento. Quer dizer, a busca de me ver no outro. Essa expressão espelhamento, ela é utilizada pelo psicanalista norte-americano chamado Rollo May, que escreveu uma obra no início do século XX, chamado O Homem em Busca de Si Mesmo, em que ele fala que nós olhamos, que o outro olha em nós e nos vê reflexo de espelho. Então é espelhamento. E isso vai dificultar a relação principalmente com a pessoa com quem vivemos, a pessoa com quem estamos casados, os filhos. Imagina o filho, que a gente diz que é um pedaço nosso. Ora, se é um pedaço meu, tem que ser igual eu. Então, se o meu filho começa a ter um comportamento reprochável, um comportamento diferente daquele que eu previ para ele, eu logo me aborreço. Eu logo fico angustiado. Então, cria conflito na relação. Porque eu não aceito o outro como o outro é. E sim como eu acho que deveria ser. E por isso o comportamento dele passa a me incomodar. Tem gente que se incomoda. Eu já me peguei, por exemplo, vou falar por mim. Eu já me peguei me incomodando com a pessoa comendo biscoito creme crack. Cada vez que ela mastigava o creme crack, aquilo me irritava. Comendo torresmo, por exemplo. Ou então bebendo, quando chega no final do líquido, dá aquele barulhinho que passa pela garganta, né? Dá aquele barulhinho descendo do líquido, me incomoda. Então veja como é que a gente fica intolerante. A intolerância, ela nasce do comportamento narcisista. Então eu sou de uma religião e eu não tenho tolerância com a pessoa de outra religião, então isso significa que eu sou narcisista. Se eu sou da religião X, todos deveriam ser da mesma religião que eu. Aquelas pessoas que não são da mesma religião que eu não vou tolerar, eu não vou aceitar, eu não vou dialogar, né? Então é o processo narcisista, que é uma espécie de xenofobia. A dificuldade, o próprio racismo. O que acontece com o racismo? É porque a pessoa olha para o outro e ela quer ver uma outra pessoa igual a ela. Se a pessoa é branca, dos olhos azuis, então tá certo. Mas se ela é negra, não tá certo. É o processo de espelhamento. É o processo narcísico. Uma outra questão que pode ajudar a gente a entender essa hostilidade no relacionamento, e no relacionamento a dois vai ter muita hostilidade, porque quando nós conhecemos a pessoa, nós pintamos a pessoa do jeito que nós achamos que é. Nós projetamos na pessoa aquilo que nós esperamos que ela seja. Mas à medida que ela demonstra que não é, o que queremos, nós começamos a hostilizá-la. Então um outro processo é
é o que a gente chama de processo neurótico de fuga da realidade. O que seria os processos neuróticos de fuga da realidade? Existem vários, eu vou falar de um só que tem a ver com o assunto. A gente tem, por exemplo, né, o recalque, a gente tem a regressão, nós temos a racionalização, mas o que eu vou falar hoje é da projeção. A projeção, ela representa uma fuga da realidade. Por que fuga? Fuga da realidade íntima. Eu quero resolver as minhas questões projetando no outro. Deixa eu explicar. É como se eu olhasse no espelho. Vamos lá. Então eu tenho alguma coisa que eu não gosto em mim. Eu, inconscientemente, eu sei que eu tenho determinada característica, determinado comportamento que eu não gosto em mim, que eu não aceito em mim. Então eu projeto esse comportamento no outro e hostilizo o outro como se ele fosse eu. É o mesmo processo do espelhamento, só que Freud vai chamar de projeção. Então eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo prático para a gente entender melhor. E isso dificulta muito o relacionamento com o outro. Vamos lá. Eu, por exemplo, uma vez uma pessoa estava dizendo para mim, eu não gosto de gente que fala muito, de gente tagarela. Nossa, quando eu vejo uma pessoa tagarela, eu fico tão aborrecido. E eu sempre pergunto, te incomoda? Porque se te incomoda, você tem em você. Tudo que o outro fizer que me incomodar, é porque eu tenho em mim. Porque aquilo que o outro fizer que eu não tiver em mim, não vai me incomodar. Então, eu vou dar um exemplo. Pessoas que usam toda a sua energia nas redes sociais, nos comentários nos bares, nos bate-papos com os amigos, para falar da corrupção na política. E às vezes a pessoa fala com tanta veemência que cresce a veia do pescoço. Pessoas que fazem isso, na verdade, ela é corrupta. Toda pessoa que persegue, que combate a corrupção com tamanha veemência, ela é corrupta. Então, agora, tem uma coisa legal. Ela é corrupta, mas não aceita a corrupção em si. O problema é que ao invés dela buscar em si quais são os momentos que ela manifesta essa corrupção, ela passa a observar no outro. Por isso que Freud vai chamar de fuga da realidade, né? Ela sai da realidade dela e projeta a própria realidade no outro. Então, ela vai virar um caça-corrupto. Você vai entrar no Facebook dela, e você deve conhecer muita gente assim, e você vai ver que no Facebook dela só tem questões de corrupção. É uma pessoa corrupta. Eu me lembro, há um tempo atrás, na época da queda da presidenta Dilma, uma pessoa aqui da minha cidade, aqui da cidade onde eu resido, aqui de Guarapari, ela alugou um carro de som e foi no carro de som em discurso inflamado, convocando a população para a derrubada da presidenta corrupta. E eu estava tomando açaí naquela época, eu não tinha percebido ainda diabetes, então eu tomava açaí 2 vezes por semana, impreterivelmente. Eu ia levar a família toda. Onde é que está o Aloysio? Era só ir na loja de açaí. Eu quase fiquei sócio do dono da loja de açaí aqui de Guarapari.
A loja chama-se Sol e Neve. É uma sorveteria que vende açaí. Por sinal, é uma delícia. Não tomo mais açaí, mas tomo sorvete zero açúcar que lá tem. Então eu estava lá com a família e passa aquele carro de som. E a voz dizendo, vamos, abaixa a corrupção e não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu conheço essa voz. E eu levantei a cabeça e olhei. E na hora que eu olhei para ele, ele olhou para mim. E essa pessoa eu flagrei num ato de corrupção. É um agente público, é um funcionário público, é um diretor de uma instituição pública que estava recebendo de outra pessoa para facilitar um trabalho para que essa pessoa fosse beneficiada. E eu entrei na sala na hora do ato da corrupção. Eu cheguei a ver o dinheiro sendo trocado. E aí eu desconversei, mudei, falei uma outra coisa que tinha nada a ver, me senti constrangido por flagrar aquele ato. Mas passou. Aí voltei depois, conversei com a pessoa, não toquei no assunto, que eu sei que ela ficou envergonhada. E aí, quando eu levantei a cabeça, que eu olhei para ele, ele olhou para mim, na hora ele engasgou. Eu tenho certeza que ele lembrou do nosso encontro. Quer dizer, o maior combatente da corrupção da cidade, naquele momento, era um grande corrupto. Então, toda vez que a gente... E aí eu não posso ficar analisando os outros, tenho que analisar a mim. Toda vez que eu me perceber uma coisa que me incomoda muito, eu posso buscá-la em mim porque ela está em mim. Ninguém se incomoda com o desconhecido. Ninguém se incomoda com o que não sabe. A gente persegue o outro que a gente sabe. Isso a gente sabe que a gente tem. A pessoa diz, eu tenho uma bronca de gente ciumenta. Ciumenta. Eu tenho raiva de ladrão. Um dia a minha amiga estava dizendo, olha, eu fico com tanta raiva quando eu vejo assalto na televisão. Eu digo, é porque você rouba. É porque você rouba. E você não gosta de roubar, mas você rouba. Aí ela ficou pensando. Aí ela falou, quando eu tinha 11 anos, eu entrei numa loja, numa papelaria grande, para comprar cola. Aí eu queria usar o dinheiro que a minha mãe tinha me dado para comprar cola para outra coisa. Então, o que é que eu fiz? Eu botei a cola dentro da calça e tentei passar. Aí o segurança me abordou e me deu uma bronca. Eu fiquei muito envergonhada. Tá vendo? Então você rouba. Agora, o que mais você rouba? Caneta, assina e leva embora, clipe de papel. Às vezes é coisa boba, gente. Panfleto. Chega lá, tem aquele bolo de panfleto, você pega lá uns 10 ou 15 e não usa. O que é que você rouba? Você explora as pessoas, por exemplo, tenta ganhar as coisas de graça, sem pagar. O que é que você está roubando? Você rouba. Porque você... Mas, Aloysio, roubar é uma coisa errada. Sim, é uma coisa errada. O que você tem que pensar é por que te incomoda. Por que te aborrece. Roubar, se eu passar e eu ver que a pessoa está roubando, eu vou chamar a polícia. Mas depois que eu ligar para a polícia, que eu perceber que a polícia chegou, eu vou em paz e não vou mais pensar naquilo. Agora, se eu fico pensando, remoendo, com ódio, alterando o meu batimento cardíaco, tem alguma coisa errada. Então, tudo aquilo que você se incomoda no outro, tudo aquilo que o outro faz, que te aborrece, é porque você tem em você. E aí, como você não consegue modificar em você, você quer modificar no outro. Como você não consegue modificar o outro, aí você se aborrece. Porque só tem uma pessoa que a gente pode modificar no mundo. Eu mesmo. O outro não posso modificar. Eu só posso modificar a mim mesmo. Então eu tenho que saber por que a outra... Então tudo aquilo que me promove, me provoca repulsa, incômodo, náusea, aborrecimento, é porque eu tenho em mim. Mas eu quero deixar claro que eu tenho em mim, mas eu não gosto. Por isso que eu me aborreço no outro. Então, se eu buscar no autoconhecimento
a localização desse ato que eu faço, que eu comporto, que eu penso, eu vou me modificar e vou me tornar uma pessoa melhor. Então a projeção é um grande mecanismo de autoconhecimento, uma ferramenta que vai ajudar a me conhecer, a me tornar uma pessoa melhor, a me tornar uma pessoa mais feliz comigo mesmo. Porque muitas vezes eu sou infeliz porque eu tenho uma imagem distorcida de mim mesmo. Eu tenho uma imagem supervalorizada, por exemplo, eu me acho a melhor das pessoas, a mais culta, a mais inteligente, a mais bondosa, a mais dócil, e não é nada disso. E aí quando as pessoas percebem que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, eu começo então a criar problemas com os outros. À medida que eu tenho consciência do que sou, eu administro mais os meus impulsos. Eu digo, bom, eu sou uma pessoa, vamos supor, impaciente. Então, eu vou fazer tal coisa para eu resolver logo. Eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa pavio curto. Então, não vou me envolver em confusão. Porque eu sei que eu não vou ter paciência, ter tolerância. Então, a gente não tem que ser perfeito, a gente tem que se conhecer para saber a nossa localização no mundo, para aprimorar as nossas qualidades, para coibir os nossos defeitos. Mas quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Só eu posso identificá-los. O outro até me ajuda, mas só eu posso identificar. Porque toda vez que alguém se dirige a mim para me agredir, para me criticar, ele não está falando de mim, ele está falando dele. Tanto que Freud tem uma frase que ele diz assim, quanto mais, a frase começa assim, o homem tolo é que fala, o sábio se cala. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu sei quem é. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro. Veja de novo, vou repetir a frase dele, do Freud. O homem sábio, o homem tolo é que fala. O sábio se cala. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei quem é Pedro e não quem é Paulo. Então, quando o outro me agride, ele está falando dele mesmo. Tudo que ele cobra de mim, ele está cobrando dele. É muito comum uma pessoa falar assim, eu estou muito aborrecido porque eu gosto de honestidade, eu quero que a pessoa seja honesta comigo. Ela está dizendo assim, eu quero ser honesto com as pessoas. No fundo é isso que ela está dizendo. Um amigo meu advogado disse assim, quanto mais a pessoa repete dizendo eu sou honesto, menos ele acredita que a pessoa seja honesta. Porque ela quer convencê-la, ou seja, ela quer convencer ela mesma de algo que ela não é. Então, vamos avaliar nesse aspecto, se o comportamento do outro me incomoda, é porque esse defeito eu tenho em mim. Todos os defeitos da Jailza que me incomodam, Jailza é minha esposa. Se me incomoda é porque eu tenho em mim. E eu não aceito em mim. Por exemplo, as pessoas homofóbicas. Tem pessoas que se incomodam com o homossexual. Homens, mulheres. Passou o homossexual, a pessoa fala, é absurdo, porque não sei o quê, porque destrói a família. Quando a pessoa faz isso, que eu estou presente, eu já olho para a pessoa. É um homossexual. É um homossexual. Entendeu? Quanto mais ferrenho é a perseguição, mais prova de que ele é homossexual. Tem um pastor que ele é especialista em ter comportamento homofóbico. Eu estava observando ele. Inclusive, existe na mídia, não sei até que ponto isso é verdade ou não, que o Alexandre Frota, vou dizer o nome,
disse que foi amante dele. E o cara hoje é deputado federal e persegue. Eu não vou dizer o nome dele, senão ele pode processar. Agora que tem a live, que é pública, que tem o aplicativo, né, Psicanálise Aloysio, eu tenho que ficar esperto. Mas ele, né, vou falar só as iniciais do nome dele, MF. Né? Então, é homossexual, é gay. É gay. Ele persegue também os negros. Ele estica o cabelo. Quem estica o cabelo é porque tem o cabelo enrolado. Portanto, negro. E ele não gosta dos negros. Mas o que acontece? Ele não aceita a negritude que está dentro dele. Ser negro não tem problema. Mas ele não aceita. Então ele quer perseguir aqueles que são negros, que estão denunciando ele a todo momento. Ele não aceita a própria homossexualidade. Então ele fica segurando ali, porque ele é um monstro que quer devorá-lo. E ele tem aquela dificuldade para trancar aquela coisa dentro do armário. E de repente ele vê lá um homossexual livre, leve, solto, feliz, tranquilo. Então aquele homossexual está dizendo para ele, olha só como é que eu sou feliz. E isso incomoda. E então ele persegue. Fora isso, São Paulo é muito comum acontecer, no Rio, em todos os estados brasileiros, né? Mas é mais famoso em São Paulo. O espancamento de gays, de homossexuais. Uma amiga que é mãe de um homossexual estava me dizendo que ele foi a uma determinada praia em Vila Velha, na Praia da Costa, na região da Praia da Costa, e 2 homens viram ele, e ele conversando, né, com uma amiga, com um outro amigo. Eles nem eram namorados, não estavam conversando, mas pelos trejeitos deles, né, os homens então identificaram. E começaram de nome grosseiro, né, de gays, mas usando de nome grosseiro. E eles então ficaram quietos. Os caras não ficaram satisfeitos só em agredi-los verbalmente. E queriam agredi-los fisicamente, percebendo que poderiam inclusive ser mortos, né? Que um dos homens pegou um pedaço de pau. Ele então correu, esse filho da minha amiga, e caiu no meio de uma plantação de cactos. Então, quando ele chegou em casa, a sola do pé dele estava em carne viva. Por quê? O medo de ser assassinado por um homofóbico. Quem é esse rapaz que tentou matá-lo? É homossexual. Um homossexual que não aceita a homossexualidade. Então eu estou dizendo isso de forma grosseira para a gente perceber que desde uma situação absurda dessa, extrema, que é a homofobia, até questões mais simples do dia a dia. Uma pessoa que eu incomodo porque a pessoa mastiga com a boca aberta, porque a pessoa fala alto, porque a pessoa fala muito, porque a pessoa é mentirosa, porque a pessoa tem um gênio difícil, porque a pessoa é prepotente, porque a pessoa é muito lenta, porque a pessoa é muito agitada. Todos os defeitos que eu vejo, porque a pessoa é infiel. Todos os defeitos que eu vejo no outro, tem em mim. Tem em mim. Então, veja, a pessoa, por exemplo, tem muita dificuldade, desconfia o tempo todo do outro, que acha que o outro é infiel, porque ela é infiel. Se ela não traiu ainda, ela só não traiu por falta de oportunidade. Então ela projeta essa dificuldade na pessoa, no companheiro, na pessoa amada. Então quem mais sofre são as pessoas que a gente ama. Então quando você perceber que o comportamento da outra pessoa, seja o seu marido, a sua esposa, seja o seu filho, seja a sua filha, seu pai, a sua mãe, que também depois que a gente fica adulto, a gente começa a olhar para os pais com crítica. Quando você perceber que essas pessoas mais próximas, com quem você convive, têm comportamentos que te incomodam, que você não gosta, comece a perceber que esse comportamento você também os tem. Então, aceita você mesmo. Aceita você mesma. Abraça, acolhe você mesmo. E diga, tudo bem, eu faço isso.
mas eu vou me esforçar para não fazer mais. Eu vou tentar vencer cada dia. A luta é diária, um leão por dia. Nesse aspecto. Eu sou prepotente, eu não gosto de gente prepotente porque eu sou prepotente. Então eu vou começar a usar mais a humildade. Vou começar a observar mais como é que eu me comporto na relação com o outro. Tá certo? Agradecemos mais esse manhã no divã. Nesse no divã, mudou o nome agora, né? Amanhã é no divã comigo, Aloysio Silva, psicanalista. Eu quero lembrar você que está me assistindo que nós temos um aplicativo, a Play Store, ou seja, nos celulares Android. É simples. Clica Play Store, digita a palavra Psicanálise Aloysio, vai aparecer minha foto, você então baixa o aplicativo. Lá você vai encontrar mais de 100 lives, mais de 100 palestras no campo da psicanálise. A ideia é democratizar a psicanálise. Lá você vai encontrar todas as obras de Freud em PDF, para você baixar e ler a hora que você quiser. Lá você vai encontrar todos os meus livros e você vai poder comprar a hora que você quiser. Não é de graça. Lá você vai encontrar textos que eu vou publicando. Então, essa live é sempre atualizada. Por exemplo, amanhã, pode ser que amanhã esse bate-papo que estamos tendo já estará lá. A última já está lá. Tá certo? Então, entra lá, assista, compartilha com seus amigos, compartilha baixa para o YouTube. Também esse conteúdo está no YouTube também. Então você pode baixar no YouTube e assistir. Você pode, você mesmo, converter para o YouTube, publicar. Eu estou aqui dizendo de público, abrindo mão dos direitos autorais. Então pode multiplicar à vontade. Conhecimento não é para ficar com a gente, é para dividir com as outras pessoas. Psicanálise é uma ferramenta extraordinária que transformou a minha vida e transforma ainda a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. Então a ideia é espalhar essa ferramenta sem nenhum custo, tá bem? Então, para o próximo Você no Divã com o Aloysio Silva será na quinta-feira depois de amanhã. E você vai poder ajudar a escolher o tema que nós vamos abordar. Pode também sugerir tema. Eu quero aqui também divulgar que hoje, daqui a pouco, às 15 horas, a nossa querida Natasha Fiel estará com um programa também do campo da psicanálise na Rádio Novo Tempo. Né? Pode colocar Rádio Novo Tempo, novavenécia.com.br, ou então entrar no Facebook de Natasha Fiel, N-A-T-A-C-H-E-F-I-L, Natasha Fiel, vai estar lá, e é um conteúdo fantástico. Pode seguir a Natasha também, tá bom? Agora a gente está jogando, ela faz na quinta-feira, eu faço na terça, ela faz na terça-feira, melhor dizendo, eu faço na terça e na quinta. Então, nós vamos agora responder às questões que foram levantadas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do início, né? Os primeiros, agradecer a presença de todo mundo. Se você quiser que eu diga a cidade onde você é, avisa, viu? Obrigado aí pelo pessoal que apertou o dedinho, colocou o coraçãozinho, né? Obrigado aí pelos coraçõezinhos, deixa eu ver se você fazia o coração. E não sei não. Assim, né? Obrigado aí pelos coraçõezinhos carinhosos. Então vamos lá, vamos falar todo mundo, viu? Paciência aí. Então, se não der tempo de falar todo mundo, me desculpem. Mônica Muffi. Olá, Mônica. Iva Massa. Abraço, Iva. Alessandra Andressa Dumont. Abraço, Alessandra. Luana Lima. Um abraço para você, querida. Viviane Dyer. Viviane, você é de Nova Venécia, só para constar. Márcia Lemos. A doutora Márcia Lemos, ela é psicanalista de Belo Jardim, Pernambuco. A minha amiga Isabel Martins, de Portugal. Querida Isabel, um abraço para você. Sempre aí, né? O Tiago Barros, lá de Pernambuco também, né, Tiago? Eu acho, né? Um abraço para você, Tiago. Alexandra Fagundes, Zablak Fagundes. Boa tarde, Alexandra. Iva Massa está dizendo, boa tarde, professor. Beijinhos de Braga,
Braga é Portugal, gente. Braga é aquela cidade que o carro, você coloca ele na subida, ao invés de em Ponto Morto, ao invés de descer, ele sobe. É muito famosa. Tem lá uma igreja católica belíssima também. Iva, você, Isabel, eu estarei o ano que vem lançando um livro por uma editora portuguesa. O nome do livro é Por Entre as Dores. Está sendo traduzido para o português de Portugal. Então o lançamento será em maio ou junho. Eles queriam que eu fosse em abril, mas abril, como eu já anunciei aqui, eu estarei nos Estados Unidos, em 3 estados: Massachusetts, Denver, no Colorado. Então, na verdade, 2, né? Várias cidades de Boston, no estado de Massachusetts de forma geral, e Colorado. Estarei nos Estados Unidos, então, portanto, não poderei estar na Europa, mas eu irei para a Europa maio, junho ou julho. Aí eu vou dar uma passada na Itália, Londres, Suíça. Aí eu vou divulgar mais perto aqui a agenda, tá bom? Mas um abraço aí para todo mundo de Portugal. Dessa minha agenda, obviamente, eu vou ficar duas semanas só em Portugal, lançando o livro em diversas universidades, em diversas cidades, né? Junto com os médicos, né? Pessoal da Associação Médica de Portugal. Alexandra, então, boa tarde. O Tiago está dizendo isso mesmo, é de Caruaru. Excelente tema, meu amigo. Boa tarde. Caruaru, Pernambuco. Isabel Martins está dizendo, boa tarde, professor. A paz seja conosco. Obrigado, querida Isabel de Portugal. Estarei então em Portugal lançando meu novo livro, Por Entre as Dores. Não é novo, não. Ele é o segundo livro que eu gosto mais. O primeiro é a Terapêutica do Perdão. O segundo, mas ele vai ser lançado em português de Portugal. Né? Uma nova língua aí, não é no nosso português, não. Foi adaptado. Ana Cristina Almeida, minha cunhada querida, abraço para você, para minha afilhada Carol. Leonardo Pereira, doutor Leonardo Pereira, psicanalista, um abraço, meu cunhado querido. Jussara Gomes da Silva, um abraço, Jussara. Graziele Gomes, obrigado, Graziele, pela audiência, um abraço. Doutora Márcia Lemos, boa tarde, professor. Muito aprendizado, abraço, feliz aniversário para o Vitor Hugo. Hoje é aniversário do meu filho Vitor Hugo, ele completa 21 anos de idade. Eu quero, quem é Vitor Hugo? Já vou dizer para vocês, o Vitor Hugo é o cara que fez o aplicativo Psicanálise Aloísio, entendeu? Então quando vocês verem o aplicativo, se gostarem, foi o trabalho dele. Se não, coloca aqui a crítica que a gente passa para ele. Ele hoje completa 21 anos. Tá? É um filho de ouro. Fiz uma publicação da foto dele comentando sobre esse meu tesouro. Meu amigo John Harley está assistindo, ele é de Pedro Leopoldo, um grande escritor, um grande biógrafo do Chico Xavier. Tá? Um abraço, eu estive lá no Museu do Chico Xavier. John Harley fez comigo o chamado Caminho da Luz, conhecendo toda a trajetória do grande médium Chico Xavier. Solange Silva Costa Amerski. Isso, saiu, hein? Um abraço, Solange, um abraço, querida, fica com Deus. Graziele Gomes, boa tarde, professor. Karina Mareto, abraço, Karina. Sami Pérez, um abraço, Sami, obrigado pela audiência. Compartilha aí, povo. Mara Regina, boa tarde. Edna Fernandes, boa tarde. José Caldas da Costa, um abraço, José Caldas. Espelhamento, é isso mesmo, meu amigo. Luiz Concórdio, meu grande amigo Luiz de Caruaru, Pernambuco. Olha, tô com saudade daquele imbu. Lembra que você comprou a sacola de imbu para mim? Que gostoso, hein? Imbu ou umbu, gente? É uma frutinha azedinha, deliciosa lá do Agreste pernambucano. Rodrigo Leal, meu grande aluno, Rodrigo Leal, jornalista. Um abraço, meu amigo. Ana Maria Silva, um abraço. Rodrigo, venha fazer um curso de psicanálise para nós conosco. Vai abrir novas turmas em Guarapari. Vai abrir turma também em Cariacica. Glória Suzana, um abraço, Glória. Obrigado pela audiência. Ana Cristina Manhães dos Santos. Um abraço, Ana Cristina. Compartilha. Paulo Guliar, meu grande amigo Paulo Guliar de Leopoldina. Tudo bem com você, Paulo? Abraço, querido. Compartilha para nós aí. Venha fazer parte da nossa nova turma em Porciúncula, que é mais perto de Leopoldina. Mas a gente deve conversar alguma coisa sobre a turma em Leopoldina. A Alexandra
Sablac Fagun está dizendo, a Luísa, eu me incomodo com tudo isso. Que bom! Então agora você já sabe que está em você, né, Alessandra? Agora é só descobrir e começar a combater em você e não no outro. Aceita o outro como ele é, né? Ao outro o direito de ser como queira, a mim o dever de ser cada dia melhor. Chico Xavier, frase dele. Edna Fernandes, bom dia, from Júpiter, um abraço. Rosemary Peixoto, um abraço, Rosemary. Rosiner Nascimento, minha grande amiga, lá do estado de Massachusetts, lá de Peabody, não é isso? Ou é Boston? Então, amiga, nos encontramos em abril, bom dia. Para eles lá é bom dia, Rosiner. Um abraço para todo mundo aí da região, tá bom? Alexandre está dizendo, Alexandre Fagundes está dizendo, eu às vezes fico com raiva do meu marido por isso. O modo de engolir, o modo de comer, o modo de vestir. Exatamente, que legal, né? Todo mundo é assim, não é só você não, viu? Lidar com o outro é sempre um desafio. Porque o outro é o outro, né? A gente tem que começar a aceitar o outro do jeito que ele é. E perceber que se está incomodando, tem alguma coisa conosco. Quer dizer, se eu me incomodo do jeito dele comer, o jeito dele engolir, é porque eu me incomodo com o meu jeito de comer. Então é melhor eu aceitar comendo, porque se eu tenho prazer. Porque veja, se você toma um líquido e você tem prazer, o que vai acabar? Vai dizer... né? E aí quando o outro faz isso, incomoda a gente, né? Então vou me aceitar. Zaqueu Azengo, José Calda da Costa, citando alguém aí. Leandro Costa, um abraço, Leandro. Ieda 11 Castro, obrigado pela audiência. Lídia Caldas, olha, Zé Caldas está indicando todo mundo aí. Obrigado, meu amigo, Lídia Caldas. Isso aí, Lídia, espero que tenha gostado. Vanderlei Campbell está sempre nos acompanhando. Vanderlei, um abraço. A minha querida, amada amiga Vânia Tise, um abraço, querida. André Rocha, Zorielk, exatamente, hein, André? André também, grande profissional de educação física e baterista, não é isso? Você era de uma banda evangélica, não era? Ou eu estou enganado? Eu lembro que você é músico. Um abraço, meu amigo. Quem mais? Aparecida Alves da Silva, abraço, Aparecida. Gisélia Zeredo Vieira. Zé Caldas aí mais uma vez participando. Da mesma forma que a pessoa que pede santidade aos demais, exatamente. Eu quero que o outro tenha a santidade que eu não tenho, que eu me frustro. Então eu não tenho que me perceber santo, eu tenho que me perceber humano, né? E não querer exigir do outro o que eu não sou. Deixar o outro ser como ele é. Porque ela vive no limiar da impureza. É isso mesmo, Zé Caldas, já percebeu isso aí. Ou seja, quando a gente está exigindo do outro... você sabe que o padre tal fez isso? Você sabe que o pastor tal fez isso? Eles são humanos. Eu que estou incomodado porque eu estou fazendo tudo isso. Rei Mivaldo Ramos, um abraço, Rei Mivaldo, lá de Boa Esperança, norte do Espírito Santo. Vai lá, rapaz, participar do grupo de formação de psicanálise de Vila Pavão. Eduardo Martins, um abraço. A Vânia está dizendo o seguinte... E como saber o que é incômodo ou repulsa? Porque a repulsa é algo que a gente não quer, não gosta mesmo. Nem na gente, nem no outro. Mas veja, Vânia, se você se incomoda no outro, tem você. E você não gosta. Porque só incomoda porque você não gosta. O que você gosta não incomoda. Entendeu? Então... Não tem muito a ver com isso. Ana Paula Dias, um abraço, Ana Paula. Bom que você está aqui, minha prima. Ana Paula é minha prima. Shirley Oliveira, um abraço, Shirley. Sócrates Pereira Silva, meu filho psicanalista, professor de psicanálise junto comigo. Abraço aí, filhão. Daqui a pouco estaremos juntos comemorando o aniversário do Vitor Hugo. José Carlos Costa, talvez isso também Jesus Cristo tenha pretendido dizer quando falou: orai e vigiai, é preciso manter a lucidez. Faz sentido, né? A gente tem que vigiar a gente, não o outro. É isso que Jesus quis dizer. Muito bem, muito bem.
A Alexandra está dizendo o seguinte: eu implico muito com meu marido. Será que sou assim? Com certeza, né? Com certeza, Alexandra, com certeza. Coitado do seu marido, é você que é assim. Adriana Cavalcante, de Recife, Pernambuco. Abraço, minha querida amiga. Alfredo Gini, que honra! O nosso grande comunicador, o melhor comunicador da televisão de Guarapari. Eu sei, agora mudou de canal, né? Eu vou te acompanhar lá na Sudeste, viu? Porque na TV Guarapari eu lhe acompanho. Um abraço para você, Alfredo. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo aí há mais de 10 anos. Venha fazer psicanálise conosco aqui no curso de psicanálise. Você leva jeito, cara. Vamos lá. Marco Antônio Chacur. Um abraço, meu querido Marco Antônio. Obrigado aí pela audiência, sempre presente, sempre acompanhando, né? Deixa eu virei aqui, rapaz. Isso, vamos lá, virei. Eu estou no meu consultório. Tá? Então, essa imagem que vocês viram aí é do consultório. Quando começo a falar muito, eu mesma acho chata. Aí toma um calmante. Não, eu não tomo calmante. A gente precisa falar, Alexandra. Precisamos falar. Quando a gente põe para fora, a gente ganha saúde. Quando a gente guarda doença. Temos que falar, não se sinta chata não. Fala, pode falar. Você tem que aceitar que você fala. Você não ficar implicante com a pessoa que fala muito. Fala, pode falar. Procura as pessoas certas, os amigos, pessoas que queiram te ouvir. Mas falar é essencial. Risonete Maria Oliveira, minha amiga, doutora Risonete, grande advogada de Nova Venécia, a melhor advogada de Nova Venécia, para mim, amiga, há muitos anos, né? Obrigado aí pela audiência, Deus te abençoe. José Caldas, parabéns pela abordagem, agora tenho que desconectar. Tudo bem, meu amigo, obrigado a você pela participação. Tione Cavalcante, um abraço, Tione. Tione está sempre acompanhando também, um abraço, querida, fica com Deus. Claudete Saraiva, um abraço. Risonete dizendo, boa tarde, amigo, boa tarde, Risonete, querida. Tione Cavalcante, boa tarde, só gente boa, hein? Só gente boa aqui. Maria Fátima Moura, quanta gente, caramba, tá me dando câmbio do que de falar, é muita gente. Márcia Lemos, quem não baixou, não perca tempo, o aplicativo é ótimo, o aplicativo é Psicanálise Aloysio, está no Play Store. Todo celular que tem Android, a maioria dos smartphones é com Android. Nós estamos desenvolvendo também para a OMS, o pessoal do iPhone. Só que o iPhone exige que seja um computador, enfim, estamos com uma certa dificuldade para colocar lá, mas vamos colocar. Em nome de Jesus nós vamos colocar, tá bom? Carlos Nunes, um abraço. Rita Flor, parabéns, amigo, Deus te abençoe. Márcia Lemos, parabéns, professor, pela iniciativa. Abraço, Márcia, doutora Márcia Lemos. Camila Vale, um abraço. Ana Maria Silva, parabéns, Portugal. Ah, mais uma portuguesa, com certeza. Vou ficar 2 semanas aí, o ano que vem, fazendo palestras. O tema do meu livro é Por Entre as Dores. Não sei como é que vai ser na versão portuguesa, tá bom? Portugal depois do Brasil, é a minha terra do coração. Me sinto em casa, viu? Quando estou em Portugal. Por isso que eu tenho tantos amigos portugueses. Ana Paula Dias, parabéns, primo. Obrigado por tirar um pouco do seu tempo para ajudar as pessoas. Abraço. Rafaela Alves Ferreira, abraço. Ana Maria Silva, de Leiria, Leiria, Portugal. Da minha amiga Isabel Saraiva. Leiria, uma terra belíssima, museus, o castelo da Rainha Santa, né? Fica aí em Leiria, Portugal. Estive aí várias vezes, 5 vezes, mas vou voltar a Leiria. Miguel de la Pícola, um abraço, Miguel. Josué Ram Barbosa, um abraço, Josué. Alexandre, sou de Nova Venécia, Aloysio. Então, Alexandre, vai lá fazer o curso de Vila Pavão, menina. Vai lá, assiste uma aula sem compromisso, não paga nada, de graça. Uma aula sem compromisso. Se você gostar, se matricula, aí você vai pagar, tá bom? E baixa o aplicativo, hein? Psicanálise Aloysio, pelo Play Store. Josué Barbosa, boa tarde, Josué. Meu amigo João Neto, grande João Neto. Cara, esse professor é 10, professor de filosofia, de história. É um cara 10, gosto muito, viu? Então vamos tomar um cafezinho, João. Então tem tempo, hein, bicho? Eu, você, Márcio Pella, né? Edinho, hein? Que time, hein, cara? Aquele papo gostoso de filosofia, imagina, né?
João, vamos marcar um dia, João, para fazer o encontro do Bolinha, do pessoal da filosofia, vamos? Tione Cavalcante de Recife, Pernambuco. Abraço, Tione. Parabéns para Vitor Hugo. Eliana Lima, um abraço a quem está aqui. A minha amiga Cideli Oliveira, minha prima querida e amada. Abraço aí também no Gilberto e no filho Nelsim. Em Minas Gerais não é Nelsinho, é Nelsim, entendeu? Eu sou mineiro, Muriaé, Nelsim. Abraço do Nelsim. Rosiner Nascimento, tem um dia lindo. Você também, minha amiga. Rosiné, eu não me esqueço do pão de queijo, hein? Que delicioso pão de queijo nos Estados Unidos. É a Minas Gerais marcando território no estado de Massachusetts, né? Obrigado, querida, pela audiência. Cidelita dizendo, boa tarde, meu primo. Deus é fiel em todo o tempo, com certeza. Deus é fiel. Shirley Sampaio, saudoso amigo Sampaio. Essa sempre me mata a saudade quando eu vejo, viu? Viu, Shirley? Eu vi lá a comenda que a família recebeu, merecida, né? Sampaio, um grande poeta, uma das figuras mais cultas do nosso tempo, deixou saudades, né, Chile? Um abraço para você, um abraço para toda a família Sampaio. Dr. José Adilson Santos, um grande psicanalista, meu amigo lá de Recife, Pernambuco. Eliana Gima, parabéns por seu trabalho ao vivo. Obrigado. Luiz Fernando Weller, abraço, Luiz Fernando. Ana Paula dizendo, parabéns, tem um ótimo dia. Stefan Romualdo, nossa, é muita gente. Mas vou falar o nome de todo mundo, até o último, hein? Larry Silva. Larry, ele diz assim, eu guardo muito pra não magoar o outro. Guarda não, Larry, guarda não. Você não magoou o outro, mas se adoece. Fale pro outro, fale com jeito, com educação, mas fala. Não guarda não, querida. Guardar afeto é adoecer. Não guarda não, fale. Se o outro vai aceitar ou não, é problema dele. Seu negócio é falar. Fala pro outro, tá bom? Não guarda não, tá bom, Marie? Minha tia Georgina, abraço, tia. Deus lhe abençoe, querida. Tia Georgina de Muriaé, Minas Gerais. Georgina Carvalho. Valéria Gama Rezende, um abraço. Tia Georgina está dizendo, oi, Deus te abençoe. Lembra de mim nas suas orações. Amo você, eu também te amo, tia. Valéria Rezende, boa tarde, Aloísio. Abraço pra você também, Valéria. Wanda Wilmar Will, legal, né? São 3W. Pode ser Wanda Vilmar Vil ou Wanda Wilmar Will. Um abraço para você, querida. Wanda é minha vizinha, querida. Eu não esqueci do seu livro, hein? Não esqueci, né? Para poder... Aí você depois vai ter que escolher qual livro. Eu acho que é o Terapêutica do Perdão. Tá acabando aí, pessoal. Beatriz Albuquerque, é muita gente, né, pessoal? Boa tarde. A Wanda tá dizendo boa tarde. Perdoe, o melhor remédio, é verdade. É verdade, você quer o livro Terapêutica do Perdão, tá bom, querido? Então, acabou. A Wanda agora é a última. Tem um monte de gente entrando aí. José de Oliveira, de Caruaru. Não é isso? Deve escrever Catuaru, mas eu acho que é Caruaru, Pernambuco. Guarda pra mim, pode deixar, Larry. Tem que sair para o almoço também, querida. Um abraço. Estou encerrando também. Agradecendo a audiência. Estamos aí com a audiência lá em cima, mesmo no finalzinho. Não dá nem tempo de parar. Mas aí, fica com Deus, hein? Namastê. Deus em mim e em você. Deus nos abençoe. Yara Correia. Fica com Deus, gente. Compartilha. Passa para os amigos. Manda para o Facebook. Manda para o WhatsApp. Espalha a psicanálise. E o aplicativo é Psicanálise Aloísio, Play Store. Baixa no seu celular Android e vai ver mais de 100 palestras de psicanálise lá dentro. Fora a obra de Freud, mais um monte de coisa. Explora o aplicativo. Curta pra gente, tá bom? Yara Correia, um abraço, Yara. Fiquem com Deus.